Vamos conversar um pouquinho, então. Eu recebi uma pergunta sobre aspiração, como integrar isso na vida diária, como integrar isso na prática, né, no cultivo, no dia a dia. Eu fiz uma partilha esses dias e aí eu falei sobre desejo, né? Sobre como na nossa condição, assim, atual, por algumas eras, enquanto seres humanos, o que acontece é que desejo significa pra gente poder fluindo para fora, né? A base do desejo é força criativa, ou seja, essa energia em sua essência é pura, né? A energia do desejo em sua essência é pura. O desejo expressa muito mais a direção da nossa, de para onde a nossa energia vai, né? E claro, na base dessa energia tá força criadora, né? Quando a gente fala de desejo purificado ou elevado, a gente fala de vontade, mas, né, pra gente essas coisas são muito parecidas, elas são muito próximas na experiência, né? Então eu recebi uma questão que me pede aqui para falar um pouco mais disso, em relação ao desejo que vai fluindo para o exterior em termos práticos, como aplicar a aspiração. Isso porque eu falei que, basicamente, a forma como nós começamos a digamos, cultivar a energia que está ali, né, se expressando como desejo, é através da aspiração. Então, a título de preâmbulo, depois de tudo isso que eu já falei, a gente pode falar, né, dos pilares da prática espiritual, do cultivo espiritual, usando três conceitos: aspiração, devoção e compaixão. E como a gente relaciona esses três conceitos, né, com o cultivo espiritual, né? Normalmente, pelo menos, né, dentro, né, da perspectiva que a gente trabalha aqui no grupo, a aspiração ela é apresentada como esse pilar do cultivo, né, que representa esse movimento de voltar a atenção ou voltar o seu desejo para o alto, para a lucidez. Então a gente sempre fala de aspirar à lucidez, né? E isso não é bem um ritual que você faz, né? Isso não é bem um ato ritualizado no mundo, né? Esse é um movimento da consciência. Claro, essa aspiração, ela começa, talvez, pra gente, toda vez que a gente passa pela dor, passa pelo sofrimento e a gente pensa assim, nossa, eu queria me livrar do sofrimento, eu não queria mais sofrer. Aí, em algum momento a gente começa a perceber que a gente sofre porque nós somos ignorantes. A gente sofre porque a gente está fazendo escolhas, a gente está tomando decisões, né, baseadas numa percepção distorcida da realidade. Quando você começa a entender isso, você começa a aspirar à lucidez. Você deseja ter sabedoria, você deseja ter lucidez, você deseja ter uma visão clara. E isso é aspiração. Então, esse anseio do percebedor, né? Esse anseio do percebedor, você, por sabedoria, por lucidez, por visão clara, é aspiração. Você vai experimentar isso ao longo do seu dia na medida em que você, contempla, né, o fato do sofrimento, de que a experiência condicionada é sofrimento, como diz o Buda, né? E que, apenas a sabedoria pode pôr fim a esse sofrimento, porque, né, esse sofrimento nasce da nossa ignorância, da nossa percepção distorcida. Aí a pergunta continua dizendo, eu não deixo simplesmente de fazer as coisas. Isso não tem muito a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Claro, né, a gente pode falar desse processo da aspiração, né, como renúncia também, né, em algumas tradições, no Oriente e até no Ocidente também, né, no cristianismo, você vai ter esse movimento colocado assim como a aspiração, que na encantaria esotérica é assim chamada, ela em outras tradições vai ser colocado como renúncia, né? Então, por exemplo, no Oriente, essa renúncia ela vai surgindo da sua compreensão, né? Disso que eu descrevi há pouco, né? Você sofre porque existe uma causa para esse sofrimento e você compreende que na base dessas causas do seu sofrimento, né, além das causas secundárias, né? Por exemplo, meu pé dói porque eu levei uma topada. Além dessa causa aparente, secundária, você vai investigando, você vai encontrar causas mais profundas, né? Você vai começando a perceber que o sofrimento vem, né, de uma confusão.
A mente está confusa, o percebedor está confuso. Né? Ele não sabe o que ele é, ele não sabe o que o outro é, ele não sabe o que o mundo é. Né? Então, tem essas 3 dimensões da ignorância aí. Então, bom, na medida em que você vai lembrando disso e você não simplesmente não se permite, né, dormir de novo, né, no sonho temporariamente confortável, né, você se mantém consciente, vigilante, atento, relembrando isso nas suas experiências, porque o que acontece é que toda vez que você sofre, a tendência é culpar o outro, é culpar alguma coisa lá fora. E uma forma como a gente aplica a aspiração, por exemplo, aqui, é lembrar, a raiz desse sofrimento está mais dentro, eu preciso de sabedoria para resolver esse sofrimento. O que você vai fazer ou vai deixar de fazer tem uma importância secundária aqui, no que diz respeito a cultivar a aspiração, no que diz respeito a começar a girar, né, o rumo de para onde a sua energia flui. Por quê? Porque se o que você vai fazer ou não vai fazer tem uma relação muito mais causal, né, muito mais com o próprio sonho que você está experimentando. Então, isso está dentro daquela classe ou daquele nível do cultivo que a gente chama de virtude, né? O melhor, já que nós estamos ignorantes e por isso nós estamos presos num sonho que nós mesmos criamos, não tem ninguém nos prendendo, só o nosso apego a esse sonho. E o que sustenta esse sonho é a noção de eu separado, né? Então, vou já chegar nesse ponto. Então, com base nessa confusão, porque nós achamos que somos uma coisa que não somos, na verdade, estamos identificados com uma coisa que não tem existência substancial, né? Esse senso de eu pessoal, separado, fragmentado, localizado no tempo e no espaço. Se há um outro eu, a gente pode deixar esse debate para outro momento. Mas, enfim, quando eu estou falando de eu aqui, estou falando dessa perspectiva, né? Em ocultismo, né? Isso é percebido dessa maneira. Algumas tradições espirituais vão afirmar a existência de um eu, vão negar a existência de um eu, enfim. Dentro do ponto de vista do ocultismo, o eu pessoal, ele é irreal, é uma alucinação, né? Ele é uma distorção de percepção. O percebedor se identifica com a forma e, com base na identificação com a forma, cria uma persona, uma máscara psicológica, né? Bom, essa máscara não tem vida própria, ela não é nada, né? Ela é uma ideia. E o percebedor começa a ficar obcecado por essa ideia e tem que proteger essa ideia de todas as formas. E aí, por conta disso, nós começamos então a produzir uma série de atos não virtuosos de corpo, fala e mente que vão gerar então reflexos no sonho que a experiência manifesta. Ela existe, obviamente, para quem experimenta, né? Mas essa existência é relativa. Por isso chamamos de sonho. Porque, né, o sonho existe para o sonhador lá. Quando o sonhador está vivendo lá o sonho parece muito real, né? Então, já que estamos nesse sonho, então a gente precisa criar condições, claro, auspiciosas dentro desse sonho. É melhor ter um sonho menos sofrido, um sonho mais leve do que um pesadelo. E para isso nós precisamos de virtude. Isso vai refinar a qualidade do sonho, ou seja, isso refina a qualidade da experiência. E aí tá dentro disso aí o que você faz e o que você não faz. Nesse sentido mundano aqui, né, da pergunta, né? Não deixo simplesmente fazer as coisas. Não. Existe uma compreensão de renúncia às vezes e de desapego, que é isso, né? Eu vou me desapegar dos meus bens materiais, vou me desapegar disso e daquilo. E tudo isso tem um valor relativo. Mas bem relativo mesmo. Porque embora isso possa às vezes produzir alguns resultados positivos dentro do sonho, essa compreensão superficial de desapego não é o suficiente para remover a causa do sofrimento. Quando a gente fala aqui de aspiração e da renúncia num verdadeiro sentido de cultivo espiritual, a gente está falando de uma coisa um pouco mais profunda, que é a relação do percebedor com a noção que ele tem do que ele é, do que o percebedor é, do que o outro é, na experiência fragmentada, né, na experiência de expressão, de manifestação. Nós estamos, né,
experimentando uma aparência de dualidade. Então tem eu e outro. E do que é o mundo, a realidade, em última instância. Compreende? Então, é mais nesse sentido. É na relação do percebedor com a noção, e não do percebedor com os objetos criados com base nessa noção. Esse é um nível mais profundo de como se compreender a aspiração e se compreender renúncia de verdade. Entende? É claro que, como nós estamos confusos, como nós estamos funcionando no nível da noção do eu pessoal, nós precisamos aplicar discriminação, obviamente. Então tem coisas que precisam ser abandonadas e coisas que precisam, ser mantidas ou ser adquiridas. Enfim, existe adequado e inadequado nesse nível, né? E a gente precisa, então, unir essas duas dimensões da experiência, né? A dimensão da personalidade, porque a gente já tem uma personalidade, a gente já tem um sonho criado com base nessa distorção de percepção, então a gente precisa lidar com isso também. Não tem como você simplesmente ignorar o sonho e dizer: o sonho é um sonho, é uma ilusão, não existe de verdade, blá. Porque isso é só um conceito, isso é só mais uma noção, né, que o percebedor está formulando a partir de uma ignorância do que ele é, do que o outro é, do que o mundo, né, a realidade é em última instância. Então, sim, nós precisamos de virtude, nós precisamos usar discriminação no dia a dia, e claro, existem atitudes que a gente precisa adotar e atitudes que a gente precisa abandonar. Muito bem. Mas essa aspiração ela vai funcionar no nível mais profundo, ela vai funcionar na relação do percebedor com a noção de eu em primeiro lugar. Então, essa renúncia ou esse desapego, ele deve começar a ser fomentado nesse nível interno, onde eu começo a questionar, né, as minhas reificações. O que é reificar? Né? Vem da palavra re, né? Que é coisa. Ou seja, a gente está continuamente coisificando tudo. Né? Tudo é concreto, tudo tem uma realidade sólida. Né? A tudo a gente confere status de verdade absoluta. Esse chá é gostoso. E pronto, eu aceito isso como uma verdade absoluta. Se fosse só isso, tudo bem, mas é porque daqui a pouco eu vou tomar um chá que não tem o mesmo gosto, eu vou dizer esse chá é ruim, o outro chá era bom, não quero esse, quero aquele outro, e se eu não puder te ver o outro, eu vou ficar triste, ou eu vou ficar com raiva, eu vou ficar impaciente, eu posso maltratar alguém, porque se alguém não comprou o chá que eu... Enfim, percebe? Ó, como a gente vai construindo o samsara. É isso, Sansara é um estado mental, basicamente, né? O Sansara não tá ali fora, o Sansara não é essa mesa, o Sansara não é essa parede, né? O Sansara é o estado mental que me faz perceber o que quer que seja essa mesa, essa parede, como sendo essa mesa, essa parede. Eu não conheço a realidade fundamental do que é realmente isso que eu percebo como uma mesa, isso que eu percebo como uma parede, assim como eu não conheço realmente a realidade fundamental do que é isso que eu digo eu, meu corpo, meus pensamentos. Entende? Então eu preciso começar a gerar essa desconfiança. Talvez as coisas não sejam realmente como eu percebo. E aí a aspiração. Eu vou me voltar para dentro, para um nível mais interno. Eu vou soltar esse apego à realidade aparente e vou começar a me abrir. Aspiração à lucidez. Eu me abro, eu solto, eu relaxo o apego à minha verdade. Aspiração à lucidez. Já que eu tô falando disso, né? Porque, assim, basicamente o que eu falei até agora cobre o resto da pergunta, que é: posso ir fazendo, observando e ofertando? Enfim, como você vai lidar com o que você faz ou deixa de fazer é uma questão muito pessoal. Você pode colocar isso dentro de um quadro de oferenda, né? Por exemplo, algumas tradições no Oriente, você tem, especialmente, né, nas correntes mais devocionais de Bhakti ali na Índia, você vai ter essa coisa do Ishvara quem faz, né? É Krishna que faz, é Shiva que faz, enfim, é a deidade que faz, não é o eu, né? Você renuncia ao eu. E é uma forma de você ofertar, enfim, né? É o ato desinteressado, né? O Karma Yoga. É uma perspectiva. É uma perspectiva. Ou você pode simplesmente perceber o movimento acontecendo, né?
E enquanto você coloca a sua atenção, claro, num primeiro nível em você discriminar o que é adequado ou não, no nível da ação, e num segundo plano você questiona, né, a verdade pessoal, você questiona essa validade absoluta que você dá para sua opinião, porque no final das contas é só opinião. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, né? Eu tô vendo que é isso, eu tô vendo que é aquilo, e a gente tem um mundo que é criado e sustentado com base nas nossas opiniões. Aí quando algumas pessoas concordam com a mesma opinião, ela fica mais forte, enfim. Então nós temos esse primeiro ponto da aspiração, que eu espero que nessa altura tenha ficado mais claro, né? É esse nível mais interno. É uma compreensão muito rasa isso do desapego, como, então eu não vou comprar essa coisa, então eu não vou morar nesse lugar, ou então eu não vou falar com tal pessoa, então eu não vou comprar essa roupa, eu não vou, enfim, essa coisa de você afastar coisas externas, né? E, de novo, não que isso não vá ser adequado para você em algum momento da sua vida, obviamente, né? Mas isso está dentro desse nível, né, do que é adequado ou não naquele momento, naquele contexto, naquela situação. A aspiração tem muito mais a ver com e o percebedor nessa história. Enquanto o personagem está aqui fazendo o que quer que seja, e parte do percebedor, obviamente, precisa se ocupar de discriminar as ações desse personagem, como é que ele está em relação a essa percepção de tudo isso que está acontecendo? Porque não adianta se você é uma pessoa muito virtuosa e você acredita, né, que você é muito virtuoso. Percebe? Tudo que você tem agora é um personagem virtuoso que vai te manter na história, no palco. Entende? Claro, é melhor ter um personagem virtuoso do que um não virtuoso nessa história, mas isso não vai te liberar da história, né? É melhor, mas não é o suficiente. Então você precisa unir, e é preciso ter isso, mas você precisa unir isso com algo mais. Precisa ser mais fundo. E é nesse nível que vai a aspiração, porque a aspiração é o ator ali, enquanto ele tá na peça, bom, ele tá na peça, né? Ele já assinou o nomezinho dele ali, ele tá ali interpretando, mas ele tá consciente de que ele não é aquilo, ele tá consciente de que aquilo é só uma história, ele tá consciente de que existe uma vida fora daquele palco, né? E ele começa a aspirar. Nossa, que eu consiga arranjar um meio de dar um ponto final nessa peça, porque não tem mais condição, eu preciso despertar, eu preciso lembrar quem eu sou de verdade, né? Porque depois que, né, digamos assim, a amnésia espiritual ela é desfeita, aí a peça nem tem tanta importância. Você pode entrar e sair dela à vontade, né? Então isso trata da aspiração. Junto com isso vem, claro, devoção e compaixão, né? Que a gente pode entender devoção e compaixão como aspectos dessa aspiração, né? Em duas direções, né? A devoção para dentro, compaixão para fora, né? Na medida em que a gente tem essa aspiração ao divino, essa aspiração à lucidez, essa aspiração à sabedoria, essa aspiração à verdade, qual é a verdade essencial? Né? A nossa grande aspiração é pela verdade, porque somente a verdade nos libertará. Dentro dessa aspiração, a gente precisa ainda lidar com o que a gente percebe como sendo dimensões distintas da nossa experiência. E uma delas é esse desconhecido, ou esse divino, ou esse superior, esse interno, ao qual a gente começa então a se relacionar dentro de um molde devocional. Claro, algumas tradições elas não enfatizam tanto a questão da devoção. Mas o que nós podemos perceber muito facilmente, se a gente observar a experiência humana de uma perspectiva psicológica, é que a devoção é uma ferramenta extremamente poderosa para acelerar o processo espiritual, o processo executivo. João da Cruz dizia uma coisa: o amor torna aquele que ama semelhante ao amado. Olha essa frase que maravilhosa. Isso daqui é o segredo da devoção. O amor torna aquele que ama semelhante ao amado. Então, essa devoção ao divino, né, essa entrega ao divino, a gente é isso que é a força do desejo indo para dentro. Né? E compaixão vai ser o resultado natural de como essa energia vai para fora. Porque, bom, à medida em que eu vou percebendo, né, o fato de que não tem um eu pessoal aqui, real,
naturalmente, o que começa a se manifestar, o que começa a fluir é compaixão. Compreende? A gente pode falar assim, amor por Deus e suas criaturas. Né? Devoção, amor por Deus. Compaixão é amor pelas criaturas. Enfim. Entende? E esses são os 3 pilares, basicamente, do cultivo espiritual. Toda a prática, tudo que é feito no caminho espiritual, no final das contas, pode ser explicado a partir dessa perspectiva. É claro que algumas tradições, como elas têm uma abordagem mais intelectual, mais racional, num primeiro momento parece que não tem nada a ver com isso. Mas quando você vai olhar para a experiência, e até para, né, os relatos dos seres que obtiveram sucesso usando mesmo esses caminhos espirituais que têm uma tônica mais racional, mais intelectual, você vai encontrar esses elementos ali também. Né? Você vai encontrar esses elementos ali. Mesmo, por exemplo, se você olha para um caminho que tem uma tônica assim, bem mais racional, assim, mais intelectual, né, como o budismo do sul, né, o budismo Theravada. Você vai... Você não tem tanto esse enfoque na parte devocional, né? Claro que as pessoas que são naturalmente devocionais, elas têm um temperamento devocional, elas vão encontrar esse objeto de devoção no Buda, né, nos arahats, enfim, ou no seu professor espiritual e etc. Mas não é um foco daquela tradição, necessariamente, né? Então você tem ali a aplicação, né? A aplicação das técnicas meditativas que não envolvem geralmente objetos muito devocionais, né? Quando você treina a serenidade, né? Ou seja, você desenvolve samadhi, concentração, você coloca atenção no corpo, você coloca atenção numa parte do corpo, enfim. Você vê uma pegada mais intelectual, assim, você entende, bom, isso, vou fazer isso, porque isso aqui gera isso daqui. Né, as técnicas da meditação investigativa também, enfim. Você pode fazer boa parte do caminho sem ter que necessariamente olhar, né, com muita seriedade para o tema da devoção, embora isso vá surgir naturalmente, né? Agora, quando você tem devoção também nesse processo, esse processo então ele se transforma em algo muito poderoso, que é o que você vai perceber nos exemplos de sucesso, entre aspas, né? Ou seja, nos seres que tiveram realizações usando, né, naquele caminho. Você vai ver que eles encontraram uma maneira de integrar a devoção na prática. E a compaixão ela é a exibição espontânea da sabedoria. Se você tem um grão de sabedoria, isso vai brilhar como compaixão. É como uma vela, né? Se você tem uma vela, se você tem um sol, não importa. A expressão disso é a iluminação do ambiente ao redor, é espontâneo, é espontânea, tá? Então, é isso, tá? Qualquer outra dúvida, vocês podem enviar por e-mail, ou podem deixar no site, no comentário, enfim, tá? E... então é isso. Até outro momento.